Não sei viver longe da cruz, teu sacrifício me resgatou. Queria convidar você a abrir o texto não em Apocalipse, mas em Êxodo. Em Êxodo, capítulo 6, eu digo a vocês que a ordem que o Papai do Céu me trouxe essa semana foi trazer à origem o que significa esse ministério. E por isso nós vamos estudar o significado de Goel, o resgatador. Muitas pessoas perguntam, mas pastor, o que significa o Goel? O que é o Goel? Pois bem, prove ao Senhor que hoje nós estivéssemos fazendo um estudo direcionado para que você possa entender, você que está nos acompanhando há menos tempo, para você que está chegando a esse ministério, para você que está com curiosidade, parou nesse link e está compartilhando conosco, eu quero te explicar o que significa o Goel. E o texto em Êxodo 6, versículo 6 ao versículo 8, diz o seguinte: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E vos tirei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou debaixo da carga do Egito, e vos levarei à terra a qual eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos darei como possessão, porque eu sou o Senhor. Amém? A gente começa trazendo esse texto sobre um dos primeiros momentos de história de Goel da Bíblia. A gente já encontra lá em Êxodo, quando o Senhor Deus chega diante do povo e fala, eu sou o teu Deus e eu vou resgatar vocês da servidão. Muitas pessoas nos dias de hoje passam ainda por servidão. Algumas pessoas são escravas, realmente escravas. Algumas pessoas estão presas e algumas pessoas estão possessas espiritualmente. Traduzindo, existem diversos tipos de prisão onde as pessoas podem estar. Mas o meu Deus me falou e falou para a igreja, assim como falou para Israel, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele era o grande eu sou. E o grande eu sou nos fez uma promessa. E essa promessa seria que ele seria o nosso Goel, seria o nosso resgatador. Então, começo exatamente falando isso. Se você ainda tem passado por cadeia, se você ainda tem passado por prisões, saiba, ainda existe oportunidade. Bom, vamos lá. Definição do termo Goel. Alguém sabe me dizer? Em hebraico, o que significa Goel? Hã? E aí? A palavra Goel significa o resgatador. E ela descende, ela varia do verbo hebraico Gaal. O verbo Gaal quer dizer redimir. Olha que profundo. E esse termo vem trazendo na Bíblia a questão do parente redentor. Só que ele também vai falar sobre o vingador. Olha que interessante. Então, o mesmo termo vai falar sobre a questão de alguém que vem remir, que vem salvar, mas também vai falar sobre a questão de alguém que vem vingar. O mesmo termo serve para as duas coisas. E é interessante, se você parar para pensar na figura de Jesus, ele vai ser exatamente o principal dos principais Goel. Porque ele vai, ao mesmo tempo, salvar a humanidade e, ao mesmo tempo, ele vai trazer o quê? Juízo no momento correto. Ele vai trazer o quê? A vingança no momento correto daqueles que foram impuros, daqueles que não foram dignos. Olha que profundo. Quando ele troca de momento, quando ele vem dos céus, meu Deus do céu, muita gente olha Jesus e fala, Jesus é o meu Goel. Sim, mas ele é Goel plenamente. Nesse momento, ele está sendo o parente que está nos redimindo, mas ele, no momento certo, será o vingador que trará juízo a toda a humanidade. Amém? Quais as funções desse personagem? Vamos lá. Primeiramente, Levítico 25, vai falar que esse parente que trazia o resgate de algo que havia sido perdido da nação, e a gente precisa entender o seguinte, como era a construção de Israel? Você tinha a divisão em tribos,
E da divisão em tribo, você tinha divisão em famílias. Okay? E era interessante que Deus gostava muito disso. Ele entendia que o poder não podia estar centralizado. Não era somente um a ser o manda-chuva, aquele que... Não. Então ele pegou as terras, dividiu pelas tribos, e nas tribos eles jogaram sorte e dividiram pelas famílias. Famílias menores, famílias maiores. Só que existem reveses que acontecem na vida. Algumas pessoas administram mal, algumas pessoas passam por dificuldade, algumas pessoas passam por insensatez, algumas pessoas são burras. Fato. E o que acontece? Acabam perdendo aquilo que eles têm de valor. Meu Deus do céu. Por que eu estou olhando, falando isso aqui, pensando em terra, e o Espírito Santo está me trazendo maridos e esposas que perdem sua família? Sim, e preste bem atenção, esposas, porque muita gente bate nos homens por insensatez, por loucura, mas cada vez mais, quando você estuda, né, e eu como analista eu tenho que estudar isso, eu vejo que cada vez mais mulheres têm entrado nessa vibe do pagar, entre aspas, de que tô doidona, de que eu tô querendo curtir, do que minha cabeça tá voando, e aí estão abandonando as famílias em detrimento de viver uma vida louca. Antigamente a gente falava isso dos homens, mas cada vez mais as mulheres têm passado por essa decisão. Porque, na verdade, isso é uma decisão. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vê, Levítico 25 vai falar sobre comprar de volta a terra da família que foi vendida em tempos de crise. Traduzindo, dentro daquela família, alguém prosperava, alguém tinha mais condição e outros não. E o que a Bíblia nos ensina? Que eu preciso chegar... Se eu estou numa situação financeira boa e eu estou vendo que o meu parente, meu amigo, a minha família está com alguém passando dificuldade, que perdeu o que tem, eu preciso me colocar numa posição onde Deus fala, se coloca na brecha, vai lá e resgata essa dívida. Traduzindo, eram notas promissórias que eram feitas, né, trazendo em miúdos no linguajar de hoje. Então, eram notas promissórias que você tinha que ir lá fazer o quê? O resgate. Traduzindo, eu chegava e falava, olha só, o meu parente está com uma dívida contigo. Quanto que ele te deve? Não, ele está devendo tanto. Cadê a nota? Não era de boca. Não está aqui a nota dele. A nota promissória dele é de tanto. E se ele não pagar, inclusive, eu vou pegar os filhos dele, porque a lei previa, eu vou pegar os filhos dele como escravo por um tempo para pagar essa dívida. Não, calma aí. Morreu. Me dá a nota, toma aqui o dinheiro. Ele agora está livre. Eu fiz o papel de Goel. É o que está escrito na palavra lá em Levítico. Então, uma das funções era essa. Para quê? Para que eu fosse devolvida àquela família a terra dela, para que ela pudesse continuar tendo esse equilíbrio que Deus projetou lá no começo. Ok? Vamos para outra coisa? Resgatar um parente escravizado. Continuando lá em Levítico 25, lá para o 45, 47 aproximadamente, você já vai ver o quê? O outro passo é o quê? Alguém foi escravizado por questões de dívida. E por questões de dívida, o Goel tinha que ir lá e fazer o quê? O resgate dessa vida e a libertação desse escravo. Olha que profundo isso. Então era a segunda coisa que o Goel tinha por necessidade em cima do que a Bíblia prevê. Pagar uma dívida para resgatar também um escravo. Terceira situação, garantir um herdeiro para o irmão morto. Aí a gente já vai lá para Deuteronômio 25. Então, o Goel também era aquele que trazia a situação de garantir a herança. Por quê? A gente sabe que na Bíblia, quando a gente pega no Antigo Testamento, a gente vê situações em cima dessa premissa de divisão de terras que a mulher não conseguiria fazer, não teria o direito à herança, a menos que ela tivesse alguém para suscitar essa herança. E, por vezes, o marido partia e não deixava. Então tinha que ver a figura do Goel para o quê? Para trazer a questão da herança para aquela mulher, trazer um filho para aquela mulher, onde era registrado no nome do falecido, para que o quê? Aquelas terras pudessem ser dadas por ele, trazendo de novo um equilíbrio. Então, em todo momento, a gente está vendo na Bíblia Sagrada que existiam pessoas que tinham mais e outras que tinham menos. Umas pessoas que eram abastadas e outras que passavam dificuldade. Então, por isso, ele colocou essa figura na face da terra. Ele colocou essa figura para quê? Porque ajudasse a manter um equilíbrio. Mas o que não está escrito aqui, que fica subentendido, é que Deus contempla os desígnios do coração do homem. E quando você faz uma situação como essa, coração aberto, meu Deus do céu. A gente não tem nem como mensurar e falar o quê? Da questão do retorno àquele que, através da lei da semeadura, decidiu
fazer de coração o resgate daquele amado, daquele parente, daquela pessoa que estava em dificuldade. E olha só, eu falei amado, parente e pessoa. Porque o Goel não estava aqui somente para tratar sobre questões de laços consanguíneos onde existisse um rapó. Eu gosto pra caramba desse meu primo, não vou ajudar ele. E aquele meu tio é picareta. Tá passando por isso, é problema dele. Não tô nem aí. Não. A questão era, você tinha que se colocar nessa posição por amor à sua família. Não era por amor àqueles que te davam retorno. Não era por amor àquelas pessoas que te faziam bem. Olha que profundo isso. Era fazer. Pura e simplesmente fazer. Amém? Bom, esse é o lado legal, é o lado bom. Mas também tinha mais um outro lado. E a gente está lá em Números 35. Se alguém desejasse fazer mal a uma pessoa e lançasse mão e conseguisse fazer esse mal a essa pessoa e viesse a matar essa pessoa, o que acontecia? Nascia novamente a figura do Goel. Porque agora ele era o vingador de sangue. Sangue foi derramado, ele tinha autoridade jurídica e espiritual para ir atrás desse assassino e vingar. Olho por olho, dente por dente. Então, se houve morte, ele tinha a autorização de todos para que fizesse o quê? A vingança, para que ele fosse lá e matasse aquela pessoa que matou um dos seus parentes. Olha que profundo isso. É lógico que Deus é tão maravilhoso que em meio a essa regra, ele também dava o quê? O escape. E qual era o escape, eu pergunto a vocês? Não era pura e simplesmente se esconder em outra cidade. Tem um detalhe a mais aí. Existiam as cidades de refúgio dentro do território. Então existiam alguns lugares específicos que se aquela pessoa que fez o mal conseguisse chegar até ali antes do Goel pegar ele estava o quê? Redimido. Então, mas é o seguinte, enquanto ali dentro ele permanecesse, ele estava ileso. Mas se em algum momento ele decidisse sair dos portões daquela cidade, aí automaticamente o decreto voltava a valer. Então o que acontecia? Goel pegou ele, mas pegou aonde? Dentro da cidade de refúgio? Não, pegou 1 metro do portão. Pronto, está cumprida a lei, não tem problema nenhum. O que ele não podia fazer é o quê? Pegar dentro das cercanias, dentro da cidade. As cidades de refúgio eram literalmente como se fosse a Suíça para alguns nas questões financeiras, né? É como se fosse um paraíso. Então, ele, a partir daquele momento, sabia que ele teria que viver exclusivamente ali dentro. Porque se ele decidisse sair desse lugar de proteção, calma aí, a gente está falando de lugar de redenção ou a gente está falando da graça de Jesus? Agora eu fiquei até confuso. Porque não é isso que acontece? A gente está num mundo, um mundo caótico, um mundo perdido, um mundo de dor, de dificuldade, onde o inimigo tenta nos tragar a todo momento, mas nós temos um lugar de refúgio, que é o quê? Nos braços do Senhor. Então, quando a gente se rende a Ele e entra nas cercanias dele, nós temos o quê? A proteção. Mas quando nós brincamos e decidimos sair desse lugar de proteção, automaticamente o inimigo tem o quê? Jurisprudência para voltar a nos tocar. Olha só que lindo, cara. Então a gente vê que o nosso Deus trabalha em cima de leis, em cima de questões legais, em cima da legalidade, ok? Então, aquele homem se matasse, sabia que automaticamente ele corria o risco de ser morto, porém, ele tinha uma oportunidade, a partir de então, viver na cidade de exílio, na cidade de refúgio. Amém? Bom, continuando. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre Goel? Automaticamente eu te convido a migrar agora para o livro de Ruth. Abre lá para a gente ver. Livro de Ruth. Bom, para começar, eu queria te passar uma informação que eu não sei se você sabe. Os judeus consideram, aceitam o livro de Ruth como sendo um livro canônico do Antigo Testamento. Ok? Nós, como evangélicos, também acreditamos nele como sendo um livro revelado do Novo Testamento, na Bíblia como um todo. Ok? Mas tem um detalhe legal. Você sabia que o livro de Ruth faz parte dos 5 rolos?
o livro de Ruth faz parte dos 5 rolos. E o que seriam os 5 rolos, pastor? Vamos lá, vamos junto então. Os 5 rolos são 5 livros que você tem no Antigo Testamento que vão ser lidos em 5 festas dentro da cultura judaica. Então você tem lá alguns livros que são lidos em festas especiais. E o livro de Ruth era lido exatamente na manhã do quê? Da festa de Pentecostes. Olha só. Acabou de se celebrar. Então, na manhã do Pentecostes, era aberto nas sinagogas e era lido o livro de Ruth. Para celebrar o quê? O Pentecostes. Olha que maneiro, né? Acabamos de ler o Pentecostes e a gente chega exatamente. Então, nesses 5 momentos, ela chegava e traziam esse rolo, né? E os rabinos iam lá e liam. E o que esse livro traz de interessante para a gente que eu queria dividir com vocês sobre a nossa tônica do Goel? Primeiramente, começa com a história de Elimeleque. A terra estava passando por uma situação de fome, então existia uma crise. Câmbio. Então, em meio a uma crise, um chefe de família, chamado Elimeleque, toma uma decisão. Eu vou pegar a minha esposa, os meus 2 filhos, e vou levar para outro lugar. Porque aqui, em meio a esta crise, eu vou perecer. Só que Elimeleque, que era o sacerdote dessa família, decide ir para uma terra estrangeira chamada Moabe. Esse livro foi escrito na época dos juízes, então era uma época muito sangrenta, de muitas guerras, de muitas lutas. E vale a pena recordar que Moabe era uma terra que estava descrita naquela época de uma forma bem interessante. Os israelitas tinham tomado algumas cidades dos moabitas e eles não... Aquele negócio ficou entalado na goela, como dizem, né? Ficou entalado. Então existia um ranço, uma raiva dos moabitas para com os israelitas, por causa dessas guerras que eles haviam perdido. Amém? Então esse era o fator histórico. Aonde Elimeleque teve a brilhante ideia de levar a família para ter o sustento? Para a terra de Moabe. Aí o carioca diria assim, me ajuda aí, né? Logo para lá, um lugar que era um povo que odiava o judeu, não, porque lá choveu, lá está tendo prosperidade. Então eu vou procurar a prosperidade em outra terra. Aonde? Na terra dos meus inimigos. Bom, é digno buscar uma vida melhor? É digno procurar o caminho de prosperidade? Claro que sim. A questão é, eu preciso buscar um direcionamento em Deus, qual é o melhor lugar para me abrigar. Como o nosso amigo falou aqui bem, quando alguém matava o outro, ele podia fugir para uma cidade? Não, não era para qualquer cidade. Porque se fosse pura e simplesmente para outra cidade, o Goel poderia pegar a estrada e ir lá e alcançar ele, e matar ele. A questão é, existiam lugares de refúgio. Da mesma forma, Elimeleque levou a sua família para uma terra estranha, uma terra hostil ao povo de Israel. Bom, a palavra diz que, passado um tempo, ele veio a falecer nessa terra. E se já não bastasse isso, aquela família colhe a maldição de perder os seus 2 filhos homens. Então agora aquela mulher, além de estar lutada da perda do seu marido, perde também os seus 2 filhos. E ela para, olha e fala, meu Deus do céu, cara. O que eu vou fazer agora da minha vida? Naquela época não tinha INSS, não tinha, né, não tinha como hoje, né, questões previdenciárias para proteger a viúva, não tinha isso. Então o que ela pensou? A minha melhor oportunidade para ficar aqui na terra dos outros que não gostam de mim, não gostam da minha nação, a melhor coisa que eu faço é o quê? Ir para a minha terra de volta. E aí aquela mulher começa uma peregrinação de volta para Israel. Só que existiam também outras 2 situações, que eram as viúvas dos seus filhos. E chega e fala, nós também estamos perdidos, nós também estamos sem chão. Se você for, nós queremos ir contigo. Só que a Bíblia nos relata que aquela mulher chega para elas e fala, vocês são jovens, vão pensar comigo.
se vocês forem para a minha terra, vai ser o contrário. Assim como nós somos odiados aqui, vocês vão ser odiadas lá. Vocês vão ser vistas com olhos ruins lá. Então, eu prefiro, conhecendo o meu povo e conhecendo o que está acontecendo, que vocês fiquem, que vocês não vão. E aí, queria que você olhasse para a sua Bíblia, capítulo 1, versículo 16 e 17. Tem uma das mais lindas declarações de amor que eu já vi na Bíblia. E existem diversas traduções. Eu devo ter umas 6 traduções diferentes dentro de casa. Mas quando eu olhei esse texto, eu preferi trazer na Almeida Corrigida. E eu quero ler para você. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone. E deixe de seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morrer, ali morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. A outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Meu Deus do céu! Que declaração linda! Declaração espetacular essa. Coisa maravilhosa. Eu te amo a tal ponto que eu estou declarando aqui, para quem quiser ouvir, para quem quiser escrever. Eu te amo e declaro que só a morte vai nos separar. Pode escrever isso aí, pode manter na história. É isso que eu estou falando. Aonde você for, eu vou contigo. Seja em que situação você esteja, eu decido estar contigo. Eu quero ter fidelidade a você. Eu quero ter comunhão contigo, porque eu te amo. E em meio a este amor, eu estou tomando essa decisão de fazer aquilo que o Senhor plantou em mim. Porque um dia você me amou e agora eu estou respondendo esse amor. Meu Deus do céu, é muito profundo. É muito profundo. Ai, ai. Essa deve ser a declaração de todo crente ao Senhor. Que nada me separe de ti. Nada venha a nos separar. Nada venha a nos afastar um do outro. Bom, e elas pegam a estrada. E elas voltam para os termos de Israel. Eles voltam para o território de Israel. Voltam para a sua cidade. E eu pergunto a vocês, o que aconteceu quando elas chegaram na cidade delas? E aí? O que aconteceu? E aí? E aí, jovem? O que aconteceu quando vocês que já tem quase um seminário pronto aí? Hã? E aí? Uma coisa elas encontraram quando voltaram. Foram um lugar para pousar. Elas encontraram casa. Então, quando elas chegaram nesse novo lugar, elas não ficaram ao relento, elas tiveram aonde morar. Porém, além da moradia, o que mais que elas tinham? Elas tinham fome, elas tinham miséria, elas não tinham nada. Não tinha marido, não tinha filho, não tinha ninguém por elas. Eram 2 mulheres largadas ao léu. E na cultura, quando a gente precisa entender, porque às vezes a gente olha hoje e pensa na realidade de hoje e esquece a questão temporal. Então, nessa cultura, elas não tinham nada, elas não tinham direito a nada, elas não tinham direito à terra, elas não tinham... Pela misericórdia, deixaram uma casa para elas morarem. Deram um abrigo para elas, deram uma cobertura, um lugar para pousar. Mas só. E agora aquelas 2 mulheres estão abandonadas ao ermo. E aí vem uma grande reflexão que eu quero dividir com você. Eu faço um paralelo aos dias de hoje. O que eles poderiam? Sentar e chorar a fome. Ah, elas podiam colocar a culpa no governo. Ah, as obras sociais do governo que não são suficientes. Ou pior, elas podiam tomar a atitude mais insana que se pode fazer, que é o quê? Colocar a culpa em Deus pela sua derrota e seu fracasso.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele era um momento de agir. Elas precisavam comer. Era a época da colheita. Então, não era para amanhã, não era o ontem, era o agora. Existia a necessidade de tomar uma atitude e sair para conquistar. Escute bem isso. Muitas pessoas são especialistas em reclamar, mas não têm a mesma veracidade, a mesma vontade de lutar, de agir. Sabe, a palavra agir quer dizer, produzir um efeito, provocar uma reação. Isso é o que o dicionário fala, que significa agir. Provocar uma reação. Então eu quero dizer para você que o momento que você está na sua vida é de agir, é de provocar uma reação. Então tome atitudes positivas que toquem o coração de Deus, que movam com céus e com terra, para que as coisas possam voltar a acontecer na sua vida. Que em nome de Jesus, nesse momento de ação, que nesse momento de agir, você possa trazer conquistas para você e para os teus celeiros. Era isso que essas mulheres precisavam. Elas precisavam olhar uma para a outra e falar assim, e agora, o que a gente vai fazer? Ficar sentada choramingando? Não vai mudar nada, porque agora a gente tem uma casa nova para morar. Mas é o suficiente? Não. Essa casa só está trazendo desgraça e sofrimento. O que a gente precisa fazer? Sair para fazer acontecer. E aí eles chegam numa situação de humilhação, uma situação que era dada aos pobres e aos estrangeiros, e ela vai o quê? No final da colheita, catar os restos. Era isso que estava acontecendo. Mas lembra que a gente falou que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de legalidade. Concordam comigo? Deus é um Deus de legalidade? Não é? Deus é um Deus de legalidade. E em meio a essa legalidade existe uma coisa chamada lei da semeadura. Onde, se a gente planta maçã, a gente colhe o quê? Se a gente não fizer nada errado, né? A gente ainda pode estragar a planta. A gente pode plantar maçã, não cuidar, deixar a praga vir e comer a nossa maçã. Então, não quer dizer que se a gente planta maçã... se eu planto maçã, eu colho maçã. Nem sempre. Às vezes tem pessoas que plantam e não conseguem nem colher. Porque eu preciso o quê? Cuidar da terra. Eu preciso arar a terra. Não é somente lançar a semente que as coisas vão acontecer, não. Tem todo um trabalho. Eu preciso proteger ela das intempéries. Eu preciso proteger das pragas. Eu preciso estar vigilante, né? Eu tenho que estar vigilante o quê? Em meio à semente que eu coloquei ali. Para que no momento certo eu possa vir a colher uma safra abundante. Amém? Então o que acontece? Aquela mulher chega, sai numa situação de humilhação para colher o quê? Os restos. E era então interessante que a lei falava para que, quando fosse feito, tinham todos os passos, porque eles, assim, caiu no chão, meu amigo, caiu, deixa para trás, não volta para pegar, não. Isso é mesquinharia. Porque isso que caiu para trás, vai ter gente que tem necessidade que vai vir lá para colher. Então, olha como é que Deus é fantástico. Alguém vai falar, Deus, que é justiça social, ele já fazia justiça social da forma correta. Ok? Da forma correta. Tem gente hoje tentando se colocar, e alguns governos tentando se colocar no lugar de Deus. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Bom, então deixa ali, ó, caiu no chão, deixa os feixes lá, e as pessoas vinham. Tinha toda uma questão estrutural na questão, né, da colheita. Pois bem, quando aquela mulher chega ali, o que ela não sabia é que ela já tinha feito algo extraordinário, que tinha movido com o coração Deus e movido com o coração dos homens. Quando aquela estrangeira chegou naquele lugar, eu fico imaginando aquele macete, tipo assim, nego, cutucando o outro aí, ó. É ela. Você já teve essa sensação? Quando você chega num lugar que, nego, dá aquela cutucada, tipo assim, aqueles pescoços assim pro lado, ó. Isso quando não fazem que nem uma pessoa que é do meu convívio, que chega discretamente e aponta o dedo e fala, ó, caramba, aquela pessoa ali, ó. Fala baixinho, mas ó o dedo, o dedo enriste. Tá falando... Tem uma pessoa amiga nossa aqui da Goiás que faz isso, né? Baixa a mão. Pronto, já entregou, né?
Sabe quem é essa pessoa, né? Por questões éticas, eu não vou dizer nem CPF, nem nome, nem sobrenome. Pois bem, ela já tinha marcado o mundo espiritual e também já tinha marcado o mundo físico. E aí eu quero convidar você a refletir sobre isso. E essa reflexão é muito importante. Quem estava no momento da declaração de amor que aquela menina fez àquela sogra? Deus era testemunha e fisicamente só elas três. Mas uma delas foi o quê? Voltou para o seu país de origem. Então, quem entrou no território de Israel e trouxe essa informação? Quem sabia dessa informação? Só as duas. Fisicamente e Deus como testemunha. Como é que essas pessoas que estavam no plantio sabiam dessa história? É uma grande reflexão que eu vou trazer para vocês que eu nunca vi em estudo sobre isso. Hã? Ok, os rumores do que ela fez... Ok, é uma opção. Mas para pensar comigo. Aquela mulher, aquela sogra, quando chegou, ela encontrou familiares, encontrou parentes, encontrou amigos que foram ali trazer uma palavra de conforto, de consolo para ela. Concordam? E viram quem chegou com ela. E quando viram quem chegou com ela, com certeza, é igual a polícia, eles pedem o teu meirinho, que eles chamam, né? Pede pede a tua folha corrida. Quem é essa daí, ó? Já relata tudo, já fala aí, quem é? Capivara, pede a capivara, já baixa a capivara para ver como é que tá aí, quem é essa pessoa que chegou aí. Sabe, na verdade ela estava agora colhendo aquilo que a sua sogra plantou. Muitas vezes nós amamos pessoas que estão à nossa volta, que falam coisas fantásticas para nós, que tomam atitudes fantásticas conosco, onde Deus é testemunha. Então, no mundo espiritual, está feito. Mas no mundo físico, quem tem a possibilidade de construir uma história dessa pessoa é você. E você, em vez de abrir os seus lábios e trazer palavras de bênção, você por muitas vezes traz palavras de maldição, de incerteza, de chacota, ou pura e simplesmente se cala e é omisso. Deixando que os outros tomem a decisão sem saber a real história. E você é o detentor. Aquela mulher, quando chegou para os seus parentes, contou o que tinha acontecido. E, como a gente diz no serviço, a rádio bastidores começou a correr. Porque aí começaram a olhar o estrangeiro, o fulano, e aquela ali. Aquela é a mulher que trouxe uma palavra que marcou para a minha vida. O que ela falou? Rapaz, ela falou uma declaração de amor que marcou. Conta para mim. Ela falou isso. Que isso, que declaração linda. Aí chega para um terceiro e fala: o que vocês estão falando? Não, a gente está falando aqui da estrangeira. Não, da estrangeira não. Da estrangeira não. Da mulher que declarou publicamente com seus lábios, fazendo um juramento. E aí eu chamo você uma outra situação. Um juramento tinha um peso diferenciado do que tem na nossa sociedade hoje. Hoje as pessoas juram e, meu Deus do céu. Né? Mas naquela época, a questão do juramento tinha um peso totalmente diferenciado. Então eles falam: não, aquela ali não é só uma estrangeira. Aquela é a estrangeira. Por favor. Aquela ali é a que veio com Ruth. Sério? Sério. Aquela ali é uma mulher que fez isso. Uau, surpreendente, que lindo. Então o que aconteceu? A fama dela começou a correr sem que ela soubesse. Então, quando ela andava pela rua, as pessoas já davam aquela cutucada e falavam assim: ó, é aquela ali, ó. Pô, bonita, que história bonita, hein? Caramba, ela deixou o país dela para vir para cá, sabendo que ia ser marginalizada como estrangeira. Caramba, e respeito. Aquela menina, eu queria uma nora assim para mim, cara. E agora as coisas começaram a correr. É interessante que na minha outra profissão,
além de pastor, eu sou militar. E no militarismo, quando você é movimentado de um estado para o outro, de uma cidade para outra, você recebe a sua documentação, bota a sua farda de gala, viaja para aquele outro lugar, chega lá com uma pasta. E dentro dessa pasta tem várias informações tuas, inclusive a sua ficha individual. O que a sua ficha individual vai contar? Toda a tua história até chegar ali. De repente você tem 5 anos de serviço, já passou por 2 unidades. De repente você tem 20 anos de serviço, já passou por 5 unidades. Você pode ter sido um cara maravilhoso, um cara um bandido. Você pode ter sido... Quem é você? Eu não sei. Você não começa do zero. Você tem uma ficha individual que te acompanha. Ali está todos os cursos que você fez, as sessões que você trabalhou, todas as funções que você executou, as coisas ruins que você fez e as coisas boas, os louvores também, né? As coisas ruins com certeza estão lá, mas os louvores muitas vezes se caem, porque as pessoas levam os problemas, mas elas esquecem de levar a solução. Elas levam a crítica, mas esquecem de levar o elogio. Então está muito mais fácil você ter cadeia na tua ficha individual do que você ter elogios em ficha. Né? Se tem militares escutando, se tem um grau de chefia, eu quero convidar você a rever isso. Amém? Inclusive, é até interessante, eu tive um comandante ano passado que falava isso. Eu tenho visto chegar muita punição, mas eu não tenho visto chegar nenhum elogio. Será que ninguém faz nada de bom nesse lugar? Foi muito reflexivo isso. Ele falou numa forma, pediu a palavra e falou na formatura. Será que não tem ninguém que está fazendo nada de... Porque os problemas estão aparecendo aqui de monte. De vez em quando eu estou aqui assinando, né, uma detenção para alguém. Mas, elogio? Não tem elogio? Reflitam sobre isso. Ele estava chamando aos chefes encarregados, né, numa reunião, a refletirem. E eu chamo vocês como pastor, saindo desse campo, né, Thiago, você como pastor, será que realmente você tem levado os elogios que as pessoas que estão à tua volta fazem ao mesmo peso que você tem levado as críticas? Será que a tua palavra de maldição, de rancor, tem sido o mesmo peso que a palavra de amor? Que não deveria nem ser, ela deveria ter um peso totalmente diferenciado. Mas, né, eu chamo você a pensar sobre isso. O que você tem feito com as palavras que têm saído dos seus lábios? Pois bem, Ruth tomou a decisão correta e ela literalmente vendeu o peixe da sua nora. Agora era uma mulher respeitada em Israel. Era uma mulher que era vista de uma forma diferenciada. Talvez ela mesma não soubesse, mas ela já tinha um nome. Pois bem, eu estava falando da ficha individual e é interessante que muitas vezes você chega com a tua ficha, mas a sua transferência, você tem um tempo de deslocamento, dependendo da distância, que às vezes é de 7 a 30 dias, depende. E às vezes você vai para um lugar muito longe, você ganha 30 dias para poder fazer a tua mudança, chegar até lá, fazer todo o procedimento, ok? Só que você não sabe que quando o teu nome saiu no boletim, em questão de horas, a sua história já seguiu. Por telefone, por e-mail, por zap. Traduzindo, você ainda nem chegou no lugar, mas as pessoas já sabem quem você é. A sua ficha datilografada vai chegar com você 30 dias depois. Você vai chegar lá, pá, e pum, tá aqui, ó. Essa aqui é meu histórico militar. Mas o seu histórico militar nem sempre retrata quem realmente você é. Mas quando você chega no lugar, todo mundo já fala, ó, quem tá chegando ali? Aquele cara, ó. E aí, quando está aquele cara, pode ser tanto para cima, quanto... Pô, mas a ficha dele diz uma coisa. Ih, rapaz, mas os rádios bastidores já chegaram, ó. Isso tudo é fachada, né? Nada disso aí. Ou, de repente, chega com uma coisa meio ruim e falam, não. Isso é injustiça. Na verdade, ele é assim. Então, os rádios bastidores acontecem em várias situações da nossa vida. E assim estava em Israel. E aquela mulher agora está ali colhendo e, de repente, quando ela vê, as pessoas estão tratando ela de uma forma diferente. Por quê? Porque quando ela chegava, falavam, deixa cair, não, deixa tranquilo. Por quê? Porque é aquela estrangeira. E ela começa a ver, pô, tratando bem, o pessoal está cuidando. O que está acontecendo aqui? Não está assim com os outros. Não. Seguinte, ó, a partir de agora é o seguinte. Amanhã, você vai voltar de novo para essa situação da colheita, essa situação aí da baixa renda, não é? Ok, você vai ficar só nesse campo aqui, você nem vai para o outro, não. Você fica só aqui com a gente. Os outros, cada um pega um pouquinho. Não vai não. Não vai no bisu, não. Fica só aqui. Se você ficar aqui, você não vai se arrepender. Porque eram pessoas que já tinham ouvido a história e estavam o quê? Tinham se compadecido da história dela. E agora ela é chamada no momento certo
para comer entre os trabalhadores. Não é isso que o texto fala? E agora ela está... Não é isso, eu não sou digna disso, eu não faço parte. Por que vocês estão me chamando para isso? Eu vou pedir uma coisa, pura e simplesmente, nos acompanhe. Sente-se à mesa conosco. Sabe? Às vezes você nem imagina, mas você é muito mais digno do que você possa pensar. Porque por mais que a situação física esteja mostrando uma coisa, a situação espiritual diz outra totalmente diferente. E você é digno. E as pessoas que estão à tua volta vão te chamar para sentar à mesa. Elas não vão comer antes de você chegar. Elas vão olhar para você de forma diferenciada. Mas eu não... Quem sou eu para... Não, não fale isso, não faça isso. Somente sente-se à mesa neste lugar de honra que separamos para você. Porque talvez você não saiba, mas o que você tem plantado durante a sua vida te traz a esse lugar. Em nome de Jesus, nós possamos lançar sementes corretas para que no momento certo nós possamos ser colocados em lugar de honra. Bom, o texto continua e a história continua. Até então a gente está falando do povão, né? É o povão. É o povo trabalhador que está olhando e fala assim, cara, eu vi a história dessa mulher aí. Essa daí é maneira. Essa história aí. Bota ela perto da gente aqui, deixa ela aqui. Ó. Eu quero ela aqui com a gente. Essa merece, cara. Meu Deus do céu. Pois bem. Só que a coisa evolui. Porque agora, o dono da plantação chega para ver como... Agora a gente está falando do patrão, a gente está falando do chefe. Do comandante da parada. E quando ele chega diante da situação, um dos seus gerentes chega e fala, chefe, aí, a parada é a seguinte, ó. Tá vendo aquela ali, ó? Sim, já ouviu aquela história que tá correndo por aí, ó? Pô, já ouvi a história. Aí, é aquela menina. É aquela menina ali? Sim, é aquela menina. Aquela é a menina especial que o senhor ouviu falar. Aquela é aquela que honrou a sua sogra. Aquela que tomou as decisões corretas. É aquela ali. E aí o que o dono faz? A partir de agora, eu quero que ela seja tratada de uma forma diferenciada. Traduzindo, agora ela sobe de novo o nível. O que ela tinha feito? Naquele momento, ela não tinha feito nada. O que na verdade estava acontecendo era somente um retrato. Aquilo que ela declarou com seus lábios e a atitude que fez em seguida. Então eu quero pedir a você que tome muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. E junto a elas, as atitudes e ações que você toma, porque isso tem um peso espiritual muito grande. Então a gente precisa se cuidar. Eu quero convidar você, muita gente na nossa sociedade, não, usa as palavras de uma forma desleixada, vamos dizer assim, né? De qualquer jeito. Falei sem pensar. Eu quero convidar você a tomar cuidado, porque no mundo espiritual, tanto anjos como demônios ficam por vezes anotando para o quê? Para que aquilo possa virar uma comanda para ser cobrado lá na frente. Então, às vezes, a gente fala coisas que se a gente não fizer o papel de Goel e trouxer um resgate sobre essas palavras que nós falamos, elas podem nos ser cobradas ali na frente. As atitudes que nós tomamos podem ser cobradas ali na frente. Então, o que eu te convido? Se você deixou comandas soltas pela sua história, vai lá e resgate essas comandas antes que venha o grande dia onde a conta vai ser fechada. Profundo isso. Porque naquele grande dia, aí sim, agora vamos lá, puxa a conta aí. Esse povo que curtia boate que sabe o que é isso aí, né? Então você, depois tinha época de cartão, tinha época do... Tu tinha que pegar a comandinha ali e rabiscar. Cadê? É tanta... Não confio. Restaurante. Traz lá os boletinhos. Não é assim quando você vai em restaurante? Você não vai em restaurante, tá tudo fechado, você não tá em lugar nenhum, cara. Por causa do negócio de coronavírus, né? Tem gente que vai ver essa mensagem daqui a 6 meses e vai falar assim, vai ser sério? Nessa época do ano ninguém tava indo a lugar nenhum, ok? Eu só ficava em casa vendo televisão, estudando a Bíblia. Amém, igreja? Amém? Estudando a Bíblia. Amém, glória a Deus. Tem povo aí que vai chegar em seminário e vai fazer as provas só, porque já estudou tanto, já tá sabendo tudo. Aleluia. Não vai nem... Vai chegar pro reitor e falar assim, eu queria só fazer as provas. Como assim? Quem é você? Não, quanto é para fazer as provas e tirar o diploma? Porque eu estudei 40, quase 60 dias estudando a Bíblia dentro de casa.
Já estudei tudo, meu amigo. Jeremias, eu já estou recitando Jeremias de cor e começa. Capítulo 5, Jeremias já está, já. Aqueles concurso bíblico que o pessoal citava versículo, vai ter que parar um tempo agora, porque se fizer agora não vai ter graça. Só vai... O outro, eu vou tirar 10 em Isaías. Rádio Batidor já tinha acontecido, aquela mulher já estava agora colhendo. Mas aí tem uma coisa muito interessante, também não poderia deixar de falar desse. Chamaram ela para comer num lugar de honra. E ela realmente aceitou o convite e ali ela sentou. Mas sabe o que aconteceu? Diante daquela alimentação, naquele lugar de honra, naquele lugar de destaque, ela se lembrou de quem ela amava. Ela se lembrou da sogra que estava passando fome em casa. Que estava em dificuldade. E aquela mulher toma mais uma atitude que marca mais ainda as pessoas que estavam à sua volta. Quando ela chega e fala, eu não posso comer tudo porque tem gente passando fome. A minha sogra, que eu tanto amo, está em casa em dificuldade. Então, ela merecia estar sentada aqui comendo isso comigo. Então, o que eu posso fazer é separar. O que você está fazendo? Pode comer? Não, essa aqui é a minha porção, então eu vou dividir a minha porção. Porque no final do dia eu quero levar, eu quero ter o prazer de levar para ela não somente a força do meu trabalho, mas essa comida gostosa que eu comi, eu quero dividir com ela. Porque ela merecia estar aqui comigo. Ela sofreu tanto, ela lutou tanto por mim, ela, num certo momento, investiu na minha vida. Eu fico imaginando, de repente, os filhos, que eram talvez os caras difíceis, que elas muitas vezes compraram barulho e falaram assim, não, baixa a voz aí, fala direito com a tua esposa. Trata ela como uma flor. Não é assim? Muitas vezes eu tive a experiência de recém-casado, uma vez só, eu tava na TPM masculina, já tido um dia difícil. Amém, irmãos? Amém? Vocês entenderam? Eu tive um dia difícil no serviço. Porque a mulher é mole, né? A mulher tem TPM. Aí já todo mundo bate o carimbo. Não, tá homologado, tá beleza. Aquele dia eu tinha tido um dia difícil e eu encontrei ela na casa dos meus pais. Eu saí do serviço direto pra lá. A gente morava no mesmo bairro e ela tinha ido caminhando e chegou lá e encontrou pra gente tomar um café da tarde junto. Meus pais tinham me chamado pra isso. E ali eu cheguei já meio bufando, chateado da vida, e ela falou alguma coisa comigo, eu fui e respondi atravessado a ela. Meu amigo, eu não sabia o que eu tinha me metido. Tomamos um café, tudo beleza. No dia seguinte tocou o bate-fone. Né, o sinal apareceu no céu, tocou o telefone. Falei, ih, caramba, pegando. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Não, a gente não pode falar por telefone, não. Não é uma linha segura. Eu falei, ih, caramba, negócio de espionagem, essa parada. Aí, de bucha, o que eu tenho que fazer? Aparece aqui depois do expediente, antes de você ir para a faculdade, que a gente quer conversar contigo. Fui eu lá, né? Como ovelha muda que vai para o matadouro. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, meu amigo, meu pai me botou em sentido e me jantou, meu amigo. E minha mãe só, é verdade, parecia aquelas culto pentecostal mesmo. Fala, Deus, é com ele mesmo, é esse o CPF. E ele, que você não pode tratar sua esposa assim. Eu congelei, eu falei, mas eu trato minha esposa como uma flor. Não, mas naquele dia você chegou aqui e você distratou ela. Nunca mais distrate a sua esposa na minha casa. Caramba, eu trato minha esposa como uma flor, cara, uma princesa. Eu fiz, eu até parei, cheguei em casa. Meu amor, o que eu te fiz ontem? Meu amor, não fez nada. Eu fiz alguma coisa assim. Puxa, você deve ter recalcado. Você ficou tão traumatizado que você recalcou. Ela, não, é quando você chegou, tem uma hora ali que você falou áspero comigo. Eu falei, foi isso que aconteceu? Foi. Pois bem, você não tem noção do que isso me causou. O quê? Aí quando eu contei, ela riu pra caramba. Você tá rindo que não foi contigo, né? Ela tá vendo? Me trata melhor. Eu falei, tá certo, né? Por quê? Porque eu tinha, no meu casamento, nascido no coração dos meus pais, uma filha para eles. Então, quando eu leio essa história de Ruth e Noemi, eu entendo o que está sendo. Porque quando eu vejo o carinho da minha mãe para com a minha esposa, é literalmente o carinho de uma mãe para com uma filha. Algo que nasceu no coração de Deus, não tem como explicar humanamente. Até mesmo porque quem conhece a minha história sabe que ela não era a primeira opção. Mas isso aí é uma outra história
Eu não vou te contar no vídeo, só comendo pizza ou churrasco. Aí, se você quiser saber essa história, a gente. Aí o outro já até levantou o dedo. Aí eu tô junto, que eu fui testemunha. Se quiser a testemunha, ainda chama aqui o varão aqui, que ele é testemunha a história. Amém? Mas não era a primeira opção dela. Então, traduzindo, quando aconteceu, foi algo literalmente que nasceu no coração de Deus. E isso que é mais emocionante. Deus selou de tal forma que quando eles olharam nos olhos dela, nasceu algo espiritual. Então, quando a gente pega essa história, eu vejo ela tendo acontecido fisicamente na minha vida. Amém, igreja? Pois bem, aquela mulher leva aquele alimento para aquela mulher, para Ruth, e se emociona ao receber aquele provento, e profetiza sobre a vida daquela mulher. E cada vez mais ela não sabe, mas ela está investindo mais ainda na lei da semeadura. E quanto mais ela vai investindo, e a gente vê como a gente vê em Bolsa de Valores, a questão do reinvestir. Você quer reinvestir o teu... Sim, eu quero reinvestir. Não, eu quero reinvestir tudo, eu quero reinvestir uma parte, né? Eu quero sacar meu... Então a gente vê isso quando trabalha com Bolsa de Valores. Então ela começa a reinvestir sem saber, e cada vez ela está reinvestindo mais. E o lucro dela está cada vez sendo maior. A ponto de agora o chefe, o cara, o principal, toma a decisão. Casar com ela e ser o seu Goel. E ele vai publicamente, toma a decisão de resgatar tanto Noemi quanto Ruth. E aquelas mulheres agora têm um recomeço na história. E deixa eu te falar uma coisa, quando a gente pega nos evangelhos e vê a genealogia de Jesus, a gente vê que essa história passa pelo Messias. Então, quando o nosso Goel nasce, na verdade, ele veio de uma linhagem onde houve resgate. Então, essa semeadura perdurou por gerações, chegando até as nossas vidas hoje, onde Jesus decidiu se entregar por mim e por você. Sabe, eu queria terminar agora, mas eu quero te pedir só mais alguns minutinhos, porque eu quero pedir que você abra, já que o outro falou em Isaías, abre lá em Isaías 43. Isaías 43 vai ter mais uma dessas lindas declarações de amor que marcam a história da humanidade. Versículo 1 diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu fui o teu Goel, e chamei-te pelo nome, porque tu és meu. Sabe, o Senhor fez essa promessa que alcançou as nossas vidas. Mas, pastor, nesse momento ele estava falando para Israel, mas é interessante que em meio à infidelidade desse povo, antes que ele decidisse esquecer deles, Jesus se levanta do seu trono e fala: Pai, eu aceito. Eu aceito lutar por eles, eu quero dar mais uma chance. Mas eu não quero só mais dar uma chance através da boca de profetas, de homens e mulheres. Não, eu quero eu mesmo ir nessa terra, nascido de mulher. Eu quero crescer entre eles para entender as sensações e os sentimentos deles. Eu quero passar pelas mesmas tentações que eles dizem passar. Eu quero estar lá, ó, no dia a dia, como se fosse hoje, como eu quero pegar o ônibus e o trem cheio com ele. Eu quero ver quanto está a inflação. Eu quero ver quanto custou para comprar o pão da tarde. Eu quero estar com eles, sabendo qual é o gosto daquele pão com manteiga e um cafezinho preto. Eu quero estar com eles, Pai. Porque eu quero provar que, estando entre eles, eu não vou me corromper. E assim Jesus fez. E ele podia, pura e simplesmente, num dado momento chegado, juntado todos, subido metros do chão, anjos aparecessem, trocassem trombetas e falassem assim: eu mostrei para vocês que podia vencer, mas vocês não são dignos de estar no céu de glória com meu Pai. E por isso haja decreto de morte sobre a terra e recomeço de novo de um novo Adão. Ele poderia ter feito isso. Mas depois de passar por tudo que ele passou, por depois de sofrer tudo que ele sofreu. Sabe, quando a gente conhece o ser humano e a gente procura olhar o melhor que o ser humano tem, algo novo nasce dentro da gente. O ser humano é falho, falível, é corrupto, é imoral por muitas vezes, é desleal. Mas quando a gente olha
E vai cavando, e vai tirando tudo que a gente consegue achar pérolas. E é muito interessante que existem pedras preciosas que você acha na lama. E outras você vai achar em altas profundidades. Traduzindo, você tem que ir lá no profundo para achar coisas pequenas, mas que têm grande valor. Eu quero convidar você a refletir nessas palavras. E perdoe minhas emoções. Eu sou humano também. E uma das coisas que os seres humanos fazem é se emocionar. Sabe, tem gente que chega diante da tela, diante da câmera, diante do púlpito e fala, não pode chorar, não pode se emocionar. Só que tá falando coisas que são estudadas da boca para fora. Eu tô falando o que tá dentro de mim. E aí quando a gente fala o que tá dentro de você, muitas vezes as emoções vêm junto a ela. Jesus podia ter decidido, Pai, dá o decreto final, esse povo não merece. Mas ele conseguiu achar esmeraldas, ele achou pepitas de ouro, ele achou diamantes, em meio a esses homens e mulheres que não valiam nada, e entre elas estava eu e você. E em vez de pura e simplesmente ser o vingador, ele decidiu ser o resgatador, o remidor, ele decidiu ser o nosso Goiel. Ele decidiu entregar a sua vida por mim, por você. Mas isso não seria de graça, não seria somente um tiro na nuca, não. Não seria fácil. Você quer pagar o preço por eles, então você vai sofrer. E ele foi humilhado, ele foi lacerado, ele foi machucado, ele apanhou, ele sofreu muito, ele sangrou. E no final de tudo, ele teve a morte considerada mais indigna, que era a morte na cruz do Calvário. No meio de bandidos, de salteadores, de assassinos. Foi ali que o nosso Senhor foi colocado, no meu e no teu lugar, porque era onde nós merecíamos estar. Mas ele levou até o fim essa história, porque ele sabia o que era ser remidor. Então agora, não somente o que está escrito em Isaías, eu vou me entregar para você. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo nome porque tu és meu. Agora Jesus fala, eu literalmente estou pagando o preço por eles, Pai. Senhor, nesse momento eu tomo a comanda da humanidade nas minhas mãos. E eu estou resgatando eles. Aquele que decidir me seguir, aquele que decidir me adorar, aquele que decidir me servir, aquele que decidisse fazer as obras que eu fiz. Não é somente estudar e ficar filosofando, não. Aquele que decidir agir como eu agi. Pagar o preço como eu paguei. Lutar como eu lutei. Não desistir como eu não desisti. Esse será digno de, no grande dia, ouvir o chofar tocar. E vir para a eternidade conosco, Pai. Eu estou dando para eles uma nova chance de vencer. E eu termino trazendo a última reflexão de Goiel, que está lá em Jó 19, 25. Que diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei o quanto você está sofrendo nesse dia. Eu não sei o quanto você está sentindo dor nesse dia, eu não sei. Mas eu quero te dizer que o meu Redentor vive e ele te dá uma nova oportunidade essa noite. Uma oportunidade de recomeço de história. Uma oportunidade de refazer a história da sua vida. De sair desse lugar que você estava, que você foi por desobediência e voltar para a casa do Pai. E voltando para a casa do Pai, mesmo passando por dificuldade, se levantar e se reinventar. E começar a lutar por um dia melhor atrás do outro. Não ficar na casa do Pai choramingando pelos cantos, não. Mas honrando o fôlego de vida que foi colocado sobre ti. Nesse momento a humanidade chora porque muitas pessoas estão morrendo porque não conseguem respirar. Tentam ar e ele não vem. É uma das principais causas por morte dessa doença maldita que está nos assolando. Ou melhor, assolando a humanidade, porque nós não somos contados entre eles. Nós somos cidadãos do céu. Na minha pátria não tem essa maldição.
Mas as pessoas hoje tentam respirar. E eu quero dizer, para de choramingar. Volta para a casa do Pai e honra mais um dia que Ele te deu. É hora de você levantar. É hora de você abrir os teus olhos, puxar o fôlego. E quando o fôlego vier, na hora de você falar em mistério com Deus Altíssimo. Glorificar e exaltar, porque existe mais uma oportunidade, mais uma chance. Levante-se da cama e honra esse dia que Deus está te dando. Em nome de Jesus. É momento de honrar o nosso Redentor. Porque Ele perdeu o fôlego por nós. Ele se entregou por nós para que nós tivéssemos uma nova oportunidade de vida e vida eterna ao lado do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro tem importância na nossa sociedade? Sim, tem. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que me trouxe um pedido e eu acatei, hoje como líder da igreja. O nosso gasofilácio ficava lá atrás. E no nosso gasofilácio tem a seguinte inscrição: entre você e Deus. Nós não paramos no momento do culto para fazer dízimos e ofertas. Uma decisão que nós tomamos. Num dado momento Deus fala no nosso coração que é para mudar isso, eu mudo. Mas a decisão inicial, o que nasceu no nosso coração foi isso e é o que nós estamos obedecendo. Não estou contra uma igreja que faz isso. Por favor, entenda bem. E ela ficava lá no final, perto da porta. E as pessoas entravam e saíam, passavam pelo gasofilácio e tomavam a decisão de ofertar, de dizimar essa casa. Eu agradeço a Deus pela tua vida que tem decidido fazer isso. Mas ela pediu: eu quero mudar a partir desse culto. E eu quero colocar ela nos teus pés. Porque em Atos dos Apóstolos diz que as pessoas traziam os pés dos apóstolos, as suas ofertas, os seus dízimos, as suas contribuições. Porque é ali que o dinheiro tem que estar. O dinheiro não é o nosso Senhor. O dinheiro está aqui para nos servir. Então, a partir de agora, o gasofilácio fica aqui no chão. Para mostrar que a tua semente é para ser lançada no chão. Olha que profundo isso. E que essa tua semente que você lança no chão, nesse gasofilácio, possa prosperar a 50, a 100 por um. Em nome de Jesus. Então esse é o significado, já que estamos no momento de ensino de escola, esse é o significado de, a partir de hoje, morar aqui, o gasofilácio. Porque você vai pegar a sua semente e você vai lançar nesse chão. E é um chão preparado, é um chão abençoado. E o que eu peço ao Senhor é discernimento para cuidar muito bem dessas sementes. Discernimento espiritual. Sabedoria vinda dos céus de como cuidar de cada uma dessas sementes. Eu sei que custaram para muitos. Então esse é o objetivo desse gasofilácio a partir de hoje, morar aqui. Amém, igreja? Que a sua semente seja uma semente de bênção. Que a sua semente seja uma semente de prosperidade. Que a sua semente seja uma semente abençoadora. Que a sua semente traga goel em muitas vidas. Seja trazendo um pão para quem tem fome. Seja trazendo comida. Seja trazendo um resgate. Seja trazendo um cuidado, um zelo, para que você possa ter mais conforto quando estiver no templo conosco. Seja melhorando a qualidade de transmissão. Que nós possamos administrar muito bem essas sementes em nome de Jesus. Eu quero terminar esse culto te fazendo um convite. Talvez você tenha passado dias de dificuldade. Talvez você tenha passado muitos dias longe da casa do Pai. Mas o Goel te chama hoje a retornar para o lugar de refúgio, para o lugar de proteção. É tempo de recomeçar. Recomeçar histórias, recomeçar sonhos. É hora de recomeçar. Então eu quero te convidar, seja presencialmente ou sendo em casa, que você se sente assim, que é hora de um recomeço, a dobrar os seus joelhos, que eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar cada uma dessas vidas diante de Ti. Eu quero clamar a Ti, que é o principal dos nossos Goel, que venha trazer uma remissão sobre as nossas vidas, sobre as nossas falhas, sobre os nossos pecados, porque nós dependemos de Ti. Tu sabes como tem sido difícil, Pai, seguir a cada dia longe do Teu pasto,
longe da tua presença, longe da tua proteção. Mas hoje nós nos entregamos a ti e retornamos, Pai. E pedimos que nesse retorno, Pai, por mais que o inimigo esteja com cautela para nos matar, para acabar conosco, por erros que nós cometemos, eu quero pedir que o Senhor seja o nosso Goel, trazendo, Pai, um recomeço, libertação para as nossas vidas. Eu quero pedir que haja libertação tanto física como libertação espiritual, Pai. Eu quero apresentar as nossas emoções, que é a nossa alma, eu quero pedir libertação na nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir um recomeço de histórias. Eu quero pedir, Pai, um marco, Pai. Sim, um marco de recomeço para as nossas vidas. Algumas pessoas talvez estejam escutando isso e nunca fizeram essa oração de confissão, Pai. Então eu quero pedir que o Senhor esteja contemplando tanto lágrimas quanto palavras que saem, Pai. Palavras de amor, palavras de busca, Pai, palavras de entrega. Que o Senhor possa receber cada uma dessas palavras em nome de Jesus. E possa colocar essas pessoas em lugar de destaque, lugar de honra, Pai. Sim, que elas possam sentir que são dignas, Pai. Porque elas são dignas. Que as vozes espirituais do inferno que têm tentado calar essas bocas, Pai, e tirar as esperanças sejam arrancadas agora em nome de Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Porque quando o Senhor foi para junto ao Pai, deixou para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Eu quero pedir agora ao Espírito Santo que o Senhor entre em nossas vidas. E arrume a nossa casa. Sim, traga arrumação, traga uma organização, Pai. Às vezes nós estamos totalmente desorganizados. Queremos pedir essa noite uma organização das nossas vidas. Uma organização das nossas atitudes, das nossas emoções. Sim, nos ajuda a reorganizar a nossa história. Eu te suplico isso em nome de Jesus. Eu quero pedir que no retorno para nossas casas, nesse final de culto, a paz, a graça e a unção de Deus seja sobre nós. Que a sua proteção seja sobre as nossas vidas, Pai. Eu sei que existem pessoas que estão assistindo esse vídeo, tanto quanto presencialmente, que estão desempregadas, Pai. Porque foram pegas por esse desespero da pandemia, e eu quero pedir ao Senhor que abra a porta onde não tem. Senhor, eu não estou pedindo recolocação. A minha oração hoje é que o Senhor abra a porta onde não tem. Que haja um recomeço, Pai, muito melhor do que aquele que foi encerrado. Que haja uma nova fase nessas vidas. Sim, Papai, nós te suplicamos isso. Já te agradecendo, em especial, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, pela saúde que o Senhor tem derramado sobre os nossos corpos. Muito obrigado, Pai. Que assim possa permanecer. Todos nós possamos permanecer saudáveis, protegidos e guardados pelo Senhor. Eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre a nossa família. Amém. Deus te abençoe. Shalom, Adonai. Hoje eu acordei tão diferente. Algo em mim mudou tão de repente. Uma vontade de viver. Não sinto as dores do passado. Trago à memória todo o seu cuidado. Eu reconheço o teu amor por mim. Quem sou eu? Uma vida sem explicação. Quanto tempo andei na contramão. Quero um porto pro meu coração. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Teu amor te trouxe vida para mim. Não sinto as dores do passado.
trago à memória todo o teu cuidado. Eu reconheço teu amor por mim. Quem sou eu? Uma vida sem explicação. Tanto tempo andei na contramão. Quero um porto pro meu coração. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou